Vamos falar de triângulos, afinal estamos falando de trigonometria já tem um tempo, mas cadê os triângulos? De quem deriva, né? De quem a trigonometria roubou o nome? Trigonometria vem de triângulo, não de trigo. Então a gente vai ver que triângulo, de onde tem trigonometria numa circunferência, se a gente não tá vendo nenhum triângulo aqui, né? Cadê? Opa, aqui talvez, quase, hein? Olha aqui, uma fatia de pizza aqui, quase um triângulo. Tipo isso aí. Ah, aqui talvez, aqui assim, quase um triângulo, né? Então tem muito a ver circunferências com triângulos, porque dá para você enxergar, dependendo do que você faz aí. Aqui, ó, tô vendo triângulo em tudo quanto é parte. Não triângulos perfeitos, mas eles não estão feitos aqui, mas a minha imaginação me permite fazer, mesmo que não seja retinho assim, um negócio. Opa, piorou ainda. Um negócio assim, ó. Com mouse é impossível fazer, imagina com. Prefiro fazer com canetão, hein? Bem, quanto mais eu fizer, menos pior vai ficar. Então, parece. Sei lá, tipo um triângulo assim. Dá pra enxergar. Não é tão difícil. Então é isso que a gente vai ver agora. Olha aqui, quase um triângulo aqui. Relacionar triângulos com a circunferência. E daí a gente vai poder introduzir na circunferência um conceito, dois conceitos pelo menos que a gente já viu. 3, seno, cosseno e tangente. Relacionando triângulos com circunferências, a gente vai ser capaz de enxergar o seno, cosseno e a tangente na circunferência. Loucura, hein? Não sei se eu trocar aqui vocês enxergam também, né? Se eu trocar a aba, acho que sim. Coloquei aqui no GeoGebra, um grande amigo meu, para mostrar quase o triângulo aqui, ó. Vejam o que acontece quando eu vario o ângulo. Tanto aqui no arco, né? Quanto aqui, ó. Vocês sabem que é o mesmo ângulo, a mesma medida. A medida do arco é a desse ângulo aqui. Vejam que a hipotenusa é sempre 1. Bem, se eu falar o raio aqui por enquanto, né? Não fiz nenhum triângulo ainda. O raio é sempre 1. Vou aumentando, beleza. Até dar 360 e voltou para o zero. Estamos preocupados só com a primeira positiva, né? Primeira determinação positiva. Se surgir ângulos maiores, vocês sabem transformar. E tudo que a gente vir dos ângulos de 0 a 360 valem para os outros maiores ou para os negativos também. É só você transformar esses aí na primeira determinação positiva. Olha só o que vai acontecer aqui quando eu clicar aqui, ó. Olha o triângulo aí. Agora a gente consegue enxergar aqui um triângulo retângulo. Isso aqui é importante. Por que retângulo? Porque vocês sabem que os eixos x e y são ortogonais, perpendiculares, normais e vários nomes aí. Eles fazem 90 graus. É como o sistema foi feito. Poderia ser diferente? Acredito que sim, mas acho que complicaria um pouco. Aqui, se eu estou indo um pouquinho para cima é porque tem y. Se eu estou indo um pouquinho para a direita é porque tem x. Porque eles são perpendiculares. Isso garante que o ângulo aqui, ó, seja reto. Certo? 90 graus. Bonitinho aí. E aí eu posso relacionar então o que nós já sabemos sobre triângulos com o que nós temos aqui na circunferência. Lembrando que essa circunferência tem raio 1, né? A tal da circunferência trigonométrica. O que o livro traz para vocês é justamente onde achar o seno e cosseno aqui. Esse aqui vai ser o ângulo alfa, certo? Esse aqui a gente pode chamar então, ele não chama, mas para simplificar, eu posso chamar esse lado aqui simplesmente de y, já que é na altura, e esse lado aqui de x. Ou você poderia dar tipo y0, y1, sei lá, para não confundir com o nome do eixo, né? Mas sem problema. E vocês devem imaginar que essa altura y também está aqui, né? É a mesma altura. Isso aqui. O x está aqui, beleza. Esse aqui também é o x. Mas o importante é, claro, saber que esse lado aqui é igual a isso aqui. A projeção, a gente fala projeção do raio, ou da hipotenusa, que é a mesma coisa agora, sobre o eixo y. É quando você bate ele como se tivesse um sol aqui, fazendo sombra lá no eixo y, né? Olha o solzão aqui.
fazendo sombra, bate aqui, daí faz sombra lá na parede, no eixo Y. É a projeção ortogonal, porque faz 90 graus, né? Beleza, então temos aí já algumas informações para poder começar. Se eu trocar aqui, ó, colocar seno, acho que ele já vai fazer esse lado aqui para mim, deixa eu ver. Fechar. Olha aí. Então, esse Y que está aqui é o mesmo que está ali, em vermelho. O X aqui é o azul. Tá, o que tem a ver com seno e cosseno? Ué, se eu tenho um triângulo retângulo e o ângulo que eu sei, que é 30 graus, por exemplo, eu sei calcular, né, o seno e o cosseno, se relacionar com esses lados aqui. É isso que o livro traz aí na página 45. Lembra o que é seno? Qual é a fórmula do seno? Que é a primeira função trigonométrica que a gente vê. Seno é quem sobre quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Fechou? Obrigado. Lembrando, o ângulo de referência é sempre esse, tá? É arbitrário. Poderia muito bem ser esse aqui, ó. Por que não? E aí você olha para o triângulo de cima. Mas foi arbitrado, convencionado que o ângulo de referência é sempre em relação ao semi-eixo positivo x. Então eu sempre olho para cá e vejo onde está o meu raio, na hipotenusa. Vocês podem ver que se eu mudar aqui, ó, o ângulo vai aumentando. E sempre no sentido anti-horário, né? Porque, o semi-eixo positivo está aqui, então por que o ângulo não é esse? Que é o menor. Sempre tem dois ângulos, né? O maior e o menor, digamos assim. É porque tem que respeitar o sentido também. Isso aí nós já tínhamos visto. Estamos acostumados com esse ângulo aí. Feito. Então, se eu quero saber o seno e eu tenho o ângulo, eu vou fazer em função dos lados. Seno é cateto oposto. Quem é o cateto oposto a esse ângulo alfa aqui? Y. Quem está oposto, né? Olhando lá para o outro lado, é o Y. Sobre hipotenusa. Sobre 1. Então, o seno de um ângulo, vamos ver se funciona aqui. Senão a gente vai para o Word. O seno de alfa é igual a y sobre 1. Né? É essa altura aqui, esse cateto, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 1. É sempre o raio, né? O raio da circunferência trigonométrica. Então, o seno de alfa eu relaciono com y. Isso vocês vão aprender hoje, se não sabiam ainda. E tentem não esquecer até o vestibular, Enem. Que seno se relaciona com y. E vocês devem imaginar que o cosseno... até fiz sem querer da mesma cor. Então vamos trocar aqui também. Que o cosseno de alfa se relaciona com o x. O que é cosseno, né? Cateto adjacente, x, olha lá, cosseno de alfa, adjacente ao x, sobre 1, sobre a hipotenusa. Ué, sobre 1 eu nem preciso fazer, né? Não muda nada. Isso aqui não é uma divisão. Aqui, ó, nós temos então relações importantíssimas que são a base da trigonometria na circunferência, tá? Não se esqueçam disso aqui, ó. O seno de um ângulo está relacionado com a ordenada do ponto dele. Esse ponto aqui tem coordenadas, tem um endereço. É quanto ele está em x e quanto ele está em y. O quanto ele está em x é o cosseno dele. Quanto ele está em y é o seno. Então vejam só, vamos brincar aqui com esse ângulo aqui. Vou pegar só o seno por enquanto, talvez. Ó, o seno é o y. Veja que quando eu tiro o cosseno, ele tira o x, né? Então sobra só o seno, que é o y. O que acontece, por exemplo, no ponto ali 0, no ângulo 0? Eu tenho aqui uma semi-reta, um segmento de reta que vai até lá, sempre de comprimento 1, né, que é o raio. E no 0 vejo que não tem seno. Por quê? Porque eu não subi nada, eu não tenho nada no y. Quais são as coordenadas desse ponto aqui? Sabe me dizer em tipo x e y? Esse ponto P aqui. Ele está onde no x e onde no y? Seguindo esse plano. 1 e 0? Exatamente, o P está no x1, porque no x1, olha aqui, ele andou 1. Não sei se vocês estão enxergando aqui, ó, aqui é 0,8, aqui é 1,2. Aqui é exatamente 1. Afinal, isso aqui mede 1, né?
Ele saiu lá do zero, andou 1 para a direita e está aqui. Se ele saiu do zero e andou 1, vocês sabem que ele está na posição 1, em x. E o y dele? Quanto que ele está para cima ou para baixo? Nada. Então ele está no 1, 0. Quer dizer o quê? Quer dizer que o cosseno dele é 1. Lembra, o cosseno é x. O cosseno é 1 e o seno é 0. Pronto. Acabei de descobrir aí, olhando a circunferência, é possível, se eu tiver os valores, claro, é possível saber qual é o seno e o cosseno sem calculadora. Se ele te der os valores aqui. Das medidas, dos comprimentos. Você não precisa saber, digamos assim, a medida do ângulo, por exemplo. Só dos comprimentos. Você já consegue relacionar isso a seno e cosseno. Cadê? Onde que fica aqui o grande mouse e desenhar? Não, tipo, eu quero o lápis. Por que eu tenho que... O lápis está aqui quando eu clico. Enfim. Desenhar deve ser isso aqui, então. Beleza, agora eu vou... Não sei porque eu peguei, porque eu não quero mais. Eu vou aumentar. Veja o que está acontecendo com a projeção no eixo Y. Está aumentando. Né? Saiu lá do zero. A altura do ponto está aumentando. Olha a altura do ponto aqui, ó, em vermelho. Até chegar ao máximo. Qual é o máximo? Ué, 1, não pode passar de 1, né? Porque o raio só vai até 1 aqui. O máximo é 1. O raio é sempre 1, claro. Então o ponto só pode ter altura máxima de 1. Observe o que acontece só no vermelho lá, conforme eu vou... Né, ele vai subindo do 0 até 1. Conforme eu vou abrindo o ângulo. E depois, diminui de volta. Essa é a característica cíclica, periódica, que a gente usa, né, tanto usa como vantagem aí para descrever processos. Se tiver um processo periódico, algo que levanta, cai, vai para baixo, zero. Algo que tem esse comportamento, a gente pode muito bem descrever com a função seno. Por exemplo, o movimento de um pêndulo, de uma mola. Muitas coisas são descritas assim. Então o seno aparece até onde não tem triângulo, não tem nada a ver com triângulo. Aqui até que tem a ver, né? A gente está vendo o triângulo ali. Mas mesmo que não tenha. Quando você vê um triângulo numa mola, que só vai para frente e para trás, não tem. Mas, como uma mola vai e volta, você pode sim descrever como um comportamento senoidal, né, de seno. Ou de cosseno. Vamos ver o cosseno agora. Cosseno começa no zero. Veja, ele é igual a 1. Por quê? Porque cosseno é o x. E o x vale 1. O que vai acontecer então quando eu aumentar o ângulo? O cosseno vai diminuir. De 0 até 90. O mais comum é de 0 até 90, tá? Foquem assim nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 90. Então, conforme eu aumento o ângulo, o seno aumenta, porque ele está no zero, e ele vai aumentar até 1. Mas o cosseno faz o contrário. O cosseno vai de 1 até 0. Olha o azul ali, ó, no eixo X. No eixo X ele começa lá no 1, no máximo, e conforme eu vou aumentando aqui o ângulo, ele vai indo mais para a esquerda, né? Se eu estou indo em sentido anti-horário aqui, ele está indo mais para a esquerda, nessa região aqui. Ou seja, está diminuindo o x. Diminuir o x significa diminuir o cosseno. Então o cosseno máximo é 1, chega no zero e vai até o menos 1. E aí volta para o zero e vai até 1 de novo e por aí vai. Então ele fica 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. E vai assim para sempre. O seno também, só que eles não estão em fase, a gente fala, né? Porque quando um é zero, o outro não é zero. Mas eles atingem os mesmos valores. Vejam que a amplitude tanto do seno quanto do cosseno é de menos 1 até 1. Porque tem que estar dentro aqui da circunferência, né? Os dois. Mas conforme, por exemplo, o cosseno vai de 1 até 0, quando eu abro aqui, o seno vai de 0 até 1. E daqui para cá, do 90 para o 180, vamos ver o que acontece com o cosseno. Cosseno é 0. Deixa eu apagar aquele ali. Cosseno é 0 e vai até o menos 1, né? Vai. Vamos? Beleza. Eita. Reseta aí.
Pronto, nada. Ah, pronto. Olha lá, então o cosseno... Eu vou deixar ali de novo, não. O cosseno vai de 0 até -1 quando eu faço isso. E o seno vai de 1, olha aqui o seno. De 1 até 0. Então eles nunca têm a mesma variação no mesmo tempo, no mesmo intervalo. Só que sim, os dois sempre variam de -1 até 1. Não existe assim... Eu posso te perguntar, qual é o ângulo cujo seno vale 0,5? Vamos achar. Vamos ver. O ângulo cujo seno vale 0,5. Acho que foi isso que eu falei. Ah, por que ele não deixa eu pegar mais? Ah, tá. A gente vai procurando aqui, ó. Eu tô olhando pra cá. Seno eu quero 0,5. Beleza. Então eu tô chegando, cheguei. Tem vários assim, dependendo da precisão, né? Aqui, ó. Eu ando aqui, ele fica 0,5 ainda, mas é tipo 30. E é exatamente 30 se a gente lembrar, né? Lá das tabelas. Que o seno de 30 é 0,5. Aí se for 0,85, 85. Ali, o 57, 58, né, praticamente. Lembrando que, em geral, se você quer um ângulo bonitinho em graus, inteiro, o seu seno, cosseno vai ser irracional. Sempre vai ter um arredondamento aqui envolvido, né? Não vai ser no caso de seno de 30, seno de 0, seno de 90. Mas a grande maioria, em geral, um vai ter que ser irracional. Ou o ângulo, tipo assim, o ângulo é 32,679421078 e vai assim até o infinito sem repetir nada. Aí pode ser que o seno dele seja bonitinho. Racional. Com uma casa, duas casas. Mas, em geral, um tem que ser irracional. Tem que se sacrificar pelo outro. Antes de eu responder essa pergunta aí, quem que falou aqui? O Lopes. Eu vou fazer uma pergunta parecida. Aí eu pergunto assim, ó, então vocês veem que, inclusive, a gente chama isso de funções trigonométricas, porque o seno ou o cosseno, eles dependem do ângulo. Você me dá o ângulo, eu te dou o seno. Fácil assim. Você pode falar qualquer ângulo que você quiser aí, e a gente vai fazer aqui, se não... Aqui vamos nos manter na primeira determinação positiva, né? Ah, eu quero o ângulo 100. Qual que é o seno dele? Beleza, tá aqui, existe. Qual que é? É só achar aqui. Certinho não vai ter aqui, mas 0,99 ou quase... Não pode ser 1 porque 1 é o máximo e é 90, né? É um pouquinho menor que 1. 0,98, 0,99. Qualquer ângulo que você me falar vai ter um seno e um cosseno. Por isso que a gente fala que... E um ângulo não tem dois senos, né? Senão não seria uma função. Não existe um ângulo com dois senos. E um ângulo com dois cossenos. Então a gente pode chamar isso aí de função. Sabemos bem o que é uma função. Aí eu pergunto, vamos pensar no seno. A função seno ou senoidal é diretamente proporcional ao ângulo? Sim ou não? Nós vemos que o cosseno não tem como, assim, né? Porque eu estou aumentando o ângulo, o cosseno está diminuindo. Por isso que eu estou usando o seno. Ué, o seno, eu aumento o ângulo, eu aumento o seno. Então eu posso dizer que eles são diretamente proporcionais? E vejam que os dois começam no zero, né? Esse é um bom indício. O ângulo zero tem seno zero. Opa, legal. E eu posso dizer que eles são diretamente proporcionais? Ué, vai ver, eu mutei todo mundo e não percebi, né? Não sei. Devo ter clicado sem querer num botão aqui. Ó, o Léo falou que depende. Porque depende de qual intervalo eu tô olhando, né? Se passar daqui, ele vai diminuir. Boa. Bem observado. Vamos ficar entre 0 e 90, então. Só no primeiro quadrante. É muito bom saber... Vamos estudar bastante o primeiro quadrante, mas claro que depois a gente tem que saber passar isso para os outros também.
a nossa teoria. Japa, mas é isso que eu falei agora, né? Vamos esquecer o seno negativo. Se eu olhar só do 0 a 90. O que eu tenho que checar, que teste eu tenho que fazer para saber se é diretamente proporcional? Vocês sabem isso aí, eu já falei. Como vocês já estão no segundo, tiveram aula comigo no passado, você já deve ter ouvido isso 10 vezes no mínimo. Diretamente proporcional. No mínimo. Só esse ano já deve ter sido umas 3. Ano passado, 7. Acho que foi até mais, hein? Porque toda hora surge essa ideia de diretamente proporcional, mesmo que ela esteja errada. E aí, o que eu tenho que testar, que teste eu tenho que fazer aqui, ó, para saber se eles são, né, se é uma função diretamente proporcional. Se eu aumentar um, o outro também tem que aumentar? Proporcionalmente? Duas Proporcional. vezes? Isso, proporcionalmente. Ah, tá. Eu levei um susto, achei que você não ia falar isso aí. Que eu só falei 10 vezes para vocês. X. Proporcionalmente. Aí você falou 2 vezes. Entendi o que você falou, você entendeu o que eu falei. Ou seja, a gente sempre fala 2 vezes que é o fácil de ver, né? Dobrar. Vocês sabem que 2 variáveis são diretamente proporcionais quando eu dobro o ângulo, tipo, eu dobro uma, a outra dobra também. Eu vou usar esse aqui, ó, que acho que tá mais fácil de fazer aqui, ó. É a mesma coisa. Só que de achar os ângulos talvez seja mais fácil. Vamos testar então. Deixa eu ver aqui, ó. Não, qual que era mais fácil? Esse aqui também não tá. Ou era aquela lá mesmo. Nenhum tá fácil. Vamos pegar aqui, por exemplo, 30. O 30 a gente conhece bem, né? Seno de 30. Vamos dizer aqui, ó. 0,5, certinho. Vamos dizer que isso aqui é 30. Coloquei lá no seno de 30, deu 0,5. Se eu dobrar para 60, 30 para 60, o seno vai dobrar? 0,87, nada a ver, né? Com o dobro de 0,5. Afinal, o dobro de 0,5 é 1. E quem tem o seno 1 é só o 90. Então, nesse caso aqui, eu tive que triplicar o ângulo para dobrar o seno. Olha que interessante. Eu tripliquei de 30 para 90 para o seno dobrar de 0,5 para 1. Veja que aqui no 30, ele está exatamente na metade da altura. Nessa altura aqui, né? Exatamente no meio. Por isso que é 0,5, metade de 1. Para ele dobrar o seno, para ele caminhar o restante do caminho aqui, ó, eu tenho que triplicar o ângulo de 30 para 90. Então já não é diretamente proporcional, acabou a discussão aí. Ah, então sempre que eu triplicar o ângulo, dobro o seno? Não. Mesmo que eu olhar aqui, né? Nem sempre. Talvez esse seja o único caso. Mas vamos ver mais um dobro aqui, ó, sei lá. Do 10. Vou tentar achar o 10 aqui. Nossa, ele vai do 9 pro 11. Aí, mas eu não vejo nada. 10,36, bom demais. Seno é 0,18. Vamos dobrar para 20. Será que vai para 0,36? Que é o dobro? Opa, quase. 0,34. Mas não é o dobro. Olha lá, 0,34. Então, não são diretamente proporcionais. Se vocês lembrarem bem, uma função é diretamente proporcional somente quando ela for uma função linear ou uma função proporcional. É a mesma coisa, linear ou proporcional. Que é quando ela é do tipo a vezes x, é do primeiro grau. Isso aqui não é primeiro grau, isso aqui é função trigonométrica, função senoidal. Não tem nada a ver. Para ser uma... Só de curiosidade, deixa eu ver esse aqui. Depois a gente vai entrar de novo lá no próximo capítulo. Esse aqui é um gráfico. Para ser diretamente proporcional, tem que ser uma reta que sai lá do zero. É quase isso aqui, ó. Só que tem que ser uma reta. Uma reta que vai até o infinito. Ou até o domínio que você quiser. Vejam que o seno não é uma reta. Mesmo que ele pareça aqui, porque está pequenininho, se você aproximar, mesmo isso aqui ó, não é uma reta. Isso aqui vai fazendo uma curva. Inclusive, ele vai até diminuindo depois. Olha o que acontece com o seno quando eu vario aqui o ângulo. Ele sobe, desce, como eu falei para vocês. Esse aqui é o gráfico do seno em função do ângulo. Ele sempre se mantém do 1 até o menos 1, né? Nesse intervalo aqui. Ó. Você não pode ter uma curva... Essa curva nunca vai fazer isso aqui, assim. Nem isso aqui. Porque o máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Então vejo que
isso aqui não é uma função diretamente proporcional porque não é uma reta. Não tem nada a ver com reta isso aqui, né? Por isso que não é assim que funciona. E na verdade a gente vai ver que os cálculos, as relações para fazer entre ângulos diferentes. Se eu sei o seno de um ângulo, qual é o seno do dobro do ângulo? Existem fórmulas para isso e não é tão simples assim. Não é só dobrar o seno. Infelizmente. E a mesma coisa que acontece com o seno acontece com o cosseno. Se eu trocar aqui, ó. Só que vejam que eles não estão em fase. Mas vejam que é a mesma função. Então se a gente fala que um processo se comporta de maneira senoidal ou cossenoidal, é a mesma coisa. Só muda aqui que eu arrastei. Do seno para o cosseno eu só arrasto a função, né? Não é a mesma coisa. E a tangente não tem nada a ver, a gente vai ver o que significa a tangente depois. Então vejo que seno e cosseno, eles têm o mesmo comportamento. Como eu falei, só mudam a fase, eles não estão em fase. Eles estão defasados. Se não está em fase, é defasado. Porque enquanto um faz uma coisa, o outro está fazendo tipo o contrário. Então se o seno vai de 0 até 1, o cosseno vai de 1 até 0, nesse intervalo aqui, né? Certo? Então aqui a gente aprendeu a relacionar de onde que aparece seno e cosseno na circunferência, né? Que você consegue fazer um ângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo. Certo? Por exemplo, esses aqui são famosos, ó. Cosseno é 0,8 e o seno é 0,6. Vai dar lá no 36, 37 graus. Triângulo bonitinho aqui. Não é tão estranho quanto esse aqui, por exemplo. Por isso que ele para certinho aqui no 0,8 e 0,6. Triângulo conhecido, bastante usado. Certamente já usamos ano passado esse triângulo aqui. Tranquilo? Então ele diz isso tudo aí, nessa parte. Ele não fala em x e y, ele fala em OP' e sei lá, mas eu preferi colocar x e y. Mas é tudo a mesma coisa. Ele mostra né, de onde que vem esse seno, por que o seno tem a ver com y. E existe um mnemônico também. Deixa eu passar aqui para o Word. Vocês podem lembrar? O seno de alfa seno de alfa é igual a y. Cosseno de alfa é igual a x. Com o mnemônico assim, ó. Me deito com alfa. Vou colocar o símbolo que a gente vai usar. Me levanto sem alfa. Olha aí, deitar. Deitar é o eixo x, né? Tá deitado aí? Horizontal. Com cosseno. Então me deito com alfa, me levanto sem. Levanto o eixo y. Sem, seno. Olha aí, cosseno de alfa tem a ver com x, deitar. Seno de alfa tem a ver com y, levantar. E na minha época era pior ainda, porque o ângulo a gente não chamava de alfa, era o θ. Então era me deito com θ, me levanto sem θ. Agora vamos deixar alfa aí, né? Já que parece que tá tudo mudando para alfa, vai saber por quê. Talvez pelo nome. Mas eu não sou de todo contra, porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego, então tá tudo certo. Então vocês podem lembrar disso aí. Você deita com alfa e levanta sem. É um mnemônico que eu lembro mesmo 10 anos depois, sei lá quanto tempo já faz. Quer dizer que funciona, né? Pra mim funcionou. Então se você tiver na dúvida, lembra desse aí. Beleza? Deixa eu pegar, manter aqui pra gente o desenho. Pra ficar de consulta aí. Por isso que ele chama também o eixo x aqui, ó, de eixo dos cossenos. O eixo y é o eixo dos senos. Lembre-se disso. Beleza? Então qualquer ponto, ó, esse ponto P ali, ó, ele tem coordenada, certo? Aquele ponto P. As coordenadas são x e y. Ué, mas quem que é x? Cosseno.
E o y é seno. Só tem que tomar um cuidado aqui então, ó, porque a gente costuma falar sempre na ordem, né? Seno, cosseno, tangente, seno, cosseno. O seno vem primeiro. Aqui ele vem segundo, tá? Porque quem vem primeiro é o x, depois o y, e o x é o cosseno. Então só, infelizmente, trocou a ordem. Acho que as pessoas se confundiriam menos se fosse x e y, seno, cosseno, né? Que é a ordem que a gente tem. Mas é x e y, então por causa disso é cosseno e seno. Olha aí, o JG mandou outra, ó. O cosseno tá com sono. Ah, agora entendi. Tá cosseno com sono. Certo, temos aí uma aliteração, é ou não é? Com os sons k, is. Cosseno tá com sono, por isso tá deitado. Legal. Funciona também, vou anotar isso aí. Aprendo demais aqui, hein? Tá com, ó o com de novo, né? Claro. Com sono, por isso está deitado. Seno, olha, eu mandei um tá e depois um está. Está sem sono, por isso está em pé. Tá certo, hein? Até melhor que essa aqui. Vou usar essa aí também. Seno sem, cosseno com. Beleza. É só não trocar o sono por disposição, né? Porque se o cosseno estiver com disposição, ele não estará deitado. Estará em pé. Mas aí você não troca porque cosseno, cossono. Com seno. Aí, tá facinho de lembrar aqui. Fechou. Boa. Aí, o que mais que ele faz aqui nessa página? Um negócio importantíssimo. Mostra isso aqui, beleza? Isso tudo que a gente falou é só essa meia página aqui. Ou 2/3 de página. O restante, ele também relaciona o seno e o cosseno com o segundo quadrante. Que aí você não faz o triângulo bonitinho aqui, né, no primeiro. Mas você pode enxergar aqui o triângulo. E aí você teria esse ângulo aqui, que você consegue relacionar com o nosso alfa. Lembrando que o ângulo importante é sempre o alfa, né? Mas você consegue relacionar esse triângulo feito aqui, nesse ângulo dele, com o alfa. Fazendo essa relação, que ele nem prova aqui, ele só diz que vocês podem confiar que o cosseno de alfa desse aqui continua sendo, sim, no eixo x, tá? Acontece que agora ele é negativo. Quando trocou de quadrante do primeiro para o segundo, o cosseno, se eu estou no segundo quadrante, ó, eu estou sempre na parte negativa do x, né? Quer dizer que o cosseno vai ser negativo. Mas continua valendo a coordenada, nesse caso a abscissa do ponto P. Ou seja, só para mostrar que vale não só para cá, onde tinha o triângulo bonitinho, mas para tudo, na verdade. Para todo o círculo. Se você quer saber o seno, olha o y. Se quer saber o cosseno, olha o x. Não interessa onde está o ponto. Se ele está aqui em cima, se está embaixo, tanto faz. Foi essa brincadeira que a gente fez aqui, inclusive. Ativei todos aqui, ó. Não interessa onde eu estou. Se eu quero saber o seno, olha aqui o eixo y. Está lá no negativo, entre o 0,6 e o 0,8 negativo, né? Olha lá, 0,7 praticamente, negativo. Não interessa se o ângulo é tudo isso aqui, ó. Isso funciona para qualquer posição aqui. Tranquilo? Então lembre-se disso, que é tudo periódico, de -1 até 1. Certo? Não pode ter, não posso te perguntar assim, né, um fácil, sem usar calculadora. Qual é o ângulo cujo seno vale 2? Não existe. Nenhum ângulo tem seno 2. Ah, mas se eu pegar o ângulo 1 milhão, não vai dar seno 2? Não. O ângulo 1 milhão você sabe que vai estar aqui dentro, né? Só dar várias voltas. Vai estar aqui 1 milhão. E ele vai dar algum seno entre 0 e 1, entre -1 e 1, né? Não sei se ele vai dar positivo ou negativo. Pode ser que seja negativo, inclusive. É só fazer lá aquela determinação positiva, como a gente aprendeu a fazer, né? Fiz aqui rapidinho. É o ângulo 280, 1 milhão. 280 tá para cá, ó. Então ele tem seno negativo, quase -1, né? Porque ele é quase um 270 aqui, ó. Quase -1 o seno dele. Então vejo que você foi lá para 1 milhão e o seno quase -1. O seno não explode. Ele fica contido entre -1 e 1. Assim como o cosseno. Beleza? Isso é bom a gente lembrar aí nessa primeira parte da aula.
E vocês vão ter que levar isso, se quiserem ir bem nesse assunto, isso aqui é básico, tá? Tem que levar isso aí para sempre, que seno e cosseno variam de -1 até 1, que cosseno é x e seno é y. Pronto. Retendo isso aí por enquanto, tá ótimo. E que não são grandezas diretamente proporcionais. Se eu dobro o ângulo, não necessariamente eu dobro o seno. É a mesma coisa para o cosseno, até porque o cosseno diminui conforme aumenta o ângulo aqui, né? Nesse intervalo. Ah, o seno e o cosseno são grandezas inversamente proporcionais. Lembrei agora também de outra pergunta aqui, ó. Então, se um aumenta, outro diminui, eles são inversamente proporcionais? Não. Vocês vão ver que se um dobra, o outro não necessariamente cai pela metade. Isso é inversamente proporcional, né? Vamos pegar aqui, vamos ver se não vamos nos perder. Olha o seno. Seno 0,3. Anotem aí, o seno é 0,3 e o cosseno é 0,95. Tá. Eu vou dobrar o seno. Eu não sei o que eu vou ter que fazer com o ângulo. Eu vou aumentar, mas não sei para qual. Mas eu vou dobrar o seno para 0,6. Vamos ver se o cosseno vai cair a metade. Qual é a metade disso aqui? 0,475? Deixa eu ver. Isso. Tipo 0,47, 0,48. Vamos ver. Pode ser por uma coincidência. Pode ficar próximo, pode ficar bem longe. É difícil a gente ter uma intuição boa com funções trigonométricas, tá? Vamos lá, vamos chegar no 0,6. 0,6. Acho que vai dar lá naquele 37, né, que eu falei pra vocês, ó. 36, 37 graus. Opa! O que aconteceu aqui? O cosseno tinha que cair pela metade, tinha que ir lá pro 0,47. Olha o cosseno 0,8 ainda. Vai demorar para chegar no 0,47. Então, com certeza, seno e cosseno não são inversamente proporcionais. Porque quando um dobra, o outro não cai pela metade. É uma maneira de provar. Ó, o 0,47 vai estar onde? Quando o seno foi lá no 88. Eu tive que praticamente triplicar o seno para derrubar a metade do cosseno. Ah, vai ser sempre assim? Não. Nem sempre. Existem relações com seno e cosseno, tá? A gente vai aprender uma relação fundamental da trigonometria, inclusive. Aqui eu vou colocar o que o livro traz como resposta para o primeiro, né? Ele escolheu os 4 aqui, beleza? Não tem muito o que errar aqui, é só distribuir um para cada quadrante. Aí, essa aqui é a resposta do segundo, ó. Vamos pegar aqui o... pode ser aqui, esse aqui mesmo. Então vejam, no primeiro quadrante, tanto o x e o y, ou seja, cosseno e seno, são positivos. Então aqui fica tudo positivo. Esse é fácil, padrão, tudo positivo. Vamos para o terceiro. No terceiro, como o ponto está para a esquerda e para baixo, os dois são negativos, beleza. Cosseno, seno, x e o y são todos negativos. No segundo quadrante, vamos ver o seno, ó. Ou o cosseno, ele fala primeiro. Cosseno é no x. Então você vai ver qual é o x desse ponto. Está para a esquerda. Então ele é negativo. E o seno? O seno é o y. Está para cima. Então é positivo. E no quarto quadrante acontece o contrário. O cosseno é positivo, porque o s aqui, ó, do quarto quadrante, o s está para a direita. Então o x, o cosseno é positivo, mas ele está para baixo. Então o y, que é o seno, é negativo. Certo? Então, vocês vão ver que eu sabendo bem o seno, o cosseno daqui, ó, desse quadrante, eu posso transpor para os outros também. A gente consegue ver isso, inclusive aqui, deixa eu ver se não estou enganado. É esse aqui mesmo, deixa eu compartilhar aqui. Vejam só que nós temos dois ângulos aqui, ó, que possuem sempre o mesmo seno. Ó, o seno de 0 é 0. Mas o de 180, que está aqui, também é 0. Por quê? Porque ele não está nem para cima nem para baixo. É esse ponto ali. Conforme eu vou aumentando aqui, aumentando
igualmente no mesmo arco, mesma medida do outro lado, eu vou tendo a mesma altura. Essa altura se relaciona tanto a esse ponto quanto a esse. Ou seja, eu tenho dois ângulos com a mesma altura. Dois ângulos com a mesma ordenada. Portanto, dois ângulos com o mesmo seno. Qualquer ângulo que eu pegar aqui vai ter seu parzinho, exceto o 90. O 90 faz par com ele mesmo. Porque tanto da direita quanto para a esquerda se encontram lá no 90, né? Quando chega aqui é uma beleza, né? Aí. Então qualquer um que eu pegar aqui, ó, tem o seu parzinho. O 50 tem o 130. Aqui, ó. E eles têm o mesmo seno. Então se você sabe o seno de um ângulo aqui, você consegue transpor para cá. Você sabe qual é o ângulo que tem o mesmo seno. Certo? E qual é a relação entre esses dois ângulos? Falamos na outra aula também. Não era de seno, mas a gente falou. Nós falamos do tal do espelho, né? Não é o espelhado? Esse ângulo aqui é o espelhado desse ângulo em relação ao eixo Y. Qual é a relação entre os valores deles? Vou manter aqui, ó. 40, deixa eu ver se pegam certinho. Droga. Aí, 30. Ih, rapaz. Enfim, qualquer um aqui. Qual a relação entre esse ângulo e o espelhado dele? É aquele caso de arcos côngruos? Não, não é côngruo. Mas olha os valores. O que tem a ver o valor? Tipo, esse 50,05 com 129,95? Suplementar. O valor do seno, né? Suplementares, né? Suplementares, É. isso aí. Que eles somam 180. Exatamente. Ah, tá, entendi. Né, eles somam 180. Afinal, olha só. Dá até pra ver aqui, ó. Esse exercício aqui é bom demais. Esse aqui, que tem um ângulo maior, possui esse ângulo. Perfeito. O menor possui esse ângulo aqui. Se eu pegar esse ângulo, pega essa pizza aqui e passa pra cá, né, vai dar certinho aqui, ó, vai suplementar. Quase que eu falei complementar, mas complementar é no português, né? Vai complementar o que está faltando aqui. Que nesse caso a gente chama de suplemento, porque quando eu pego os dois somados, esse vermelho com o verde dá 180 graus. Isso vai acontecer para qualquer arco aqui que eu faça. Cada um tem o seu suplementar, né? Cada ângulo tem seu suplementar. Mesmo que seja para cá. Eu venho para cá, muda de lado os dois. E eles ficam fazendo essa dança aqui. Ou seja, já temos uma propriedade, ó. Uma de várias que veremos. Ângulos suplementares têm o mesmo seno. Feito. Legal. E o cosseno? Vamos ver o cosseno. Quais são os ângulos que têm o mesmo cosseno? Vejam. São os ângulos espelhados pelo eixo X. Tanto aqui no positivo quanto aqui no negativo. Afinal, esse arco e esse arco aqui eu digo o que faz assim, né? Até chegar lá. Eles têm a mesma distância horizontal da origem. Eles avançam o mesmo tanto. O que eu chamei aqui de altura, eu estou chamando aqui de comprimento, não sei. De distância. Então, eles têm o mesmo cosseno. E agora, qual a relação entre esses ângulos aqui? 14 com 346. Entre os valores deles. 30 com 330, praticamente, né? O que eles são? (60 com 300? Esse aí tá fácil agora, hein? 60 com 300. Qual é a relação entre os valores deles? Que eu posso generalizar para os outros aqui, ó. O 180 com 180? Isso aí, Ana. Eles são replementares. Replementares é quando a soma dá 360.
Complementares é quando a soma dá 90, suplementares 180 e replementares 360. Isso aí vocês devem ter visto, sei lá, no 8º ano, porque no 9º eu não lembro de ter visto. Quando eu dei aula. Ou seja, é só fazer 360 menos o ângulo, né? Se o 30 tem seno ou cosseno 0,86, o ângulo 360 menos 30, que é o 330, tem o mesmo cosseno. Então, ângulos replementares possuem o mesmo cosseno e suplementares o mesmo seno. Por isso que eu falo, se você sabe o que está acontecendo aqui no primeiro, você consegue transpor para os outros. Certo? Vimos aí então. Então vocês sabem que praticamente todo o valor de cosseno possui dois ângulos correspondentes. Mesma coisa para o seno. Olha esse cosseno aqui, ó, 0,96. Tem dois ângulos. Olhando só na primeira determinação positiva. Se a gente deixar rodar aqui, vai ter infinitos, né? É só ficar somando 360. Ou diminuindo. Mas mesmo olhando aqui, ó, só para a primeira determinação positiva, ainda assim, tem sempre, quase sempre, vocês vão me dizer quando não tem. Tem quase sempre dois ângulos para o mesmo cosseno. Quais são os cossenos que não têm dois ângulos? Só tem um. É só ver quais ângulos não tem espelho, né? Não tem reflexo. Ou o reflexo é ele próprio, se você quiser ser filosófico. Quais são os dois ângulos da primeira determinação positiva, cujo reflexo em relação ao eixo x é ele próprio? É só ver quais ângulos se encontram no espelho ali, né? Isso aí, Ana. 0 e 180. Ó, o 0 vai se encontrar com ele mesmo e o 180 com ele mesmo. Ou seja, só existe um ângulo com o cosseno menos 1, que é o 180. E o ângulo com o cosseno 1, que é o 0. Ah, e o cosseno 0 tem mais de um ângulo? Tem. Vou aqui para baixo, que eu não sou tonto, de lá para cima de novo. Ó, tem dois ângulos com cosseno 0. O 90, que está lá, e o 270, que são replementares. Por que eles têm cosseno 0? Porque olha o que acontece com o x deles. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar em 0. Pronto. Aí deu certinho. Então todo cosseno que não seja 1 nem menos 1 possui dois ângulos correspondentes. A mesma coisa vale para o seno? Sim. Só muda quem tem um seno, né? O seno 1 é só 90 graus que tem. O seno menos 1 é só 270 que tem. Todo o restante tem um espelho aí, um reflexo. E isso é importante também, tá? Quando a gente for achar ângulos, é quase, você pode pensar como uma função quadrática que tem duas respostas, né? Que o x pode ter dois valores. Aqui também, dependendo do ângulo aí, pode ter duas respostas. Tipo assim, você faz lá, resolve o problema e tal, você fala assim, tá buscando um ângulo. Olha, eu sei que o seno desse meu ângulo é 0,63. Ah, então é o 38,99. Pode ser, mas pode ser também o 141, né? Por que não? Aí tem que ver a restrição do problema, se está no primeiro quadrante ou no segundo. Aí isso você vê pelo problema, ou você calcula também o cosseno. Aí sim, se eu calcular o cosseno, e eu falar, ó, o cosseno desse ângulo é 0,78, então só pode ser esse aqui. O 38. Porque o 141 não tem cosseno 0,78. Quer ver qual é o cosseno do 141? Menos 0,78. Então não é 0,78. Por isso que, aí se você der o seno e o cosseno, fechou. Só tem um ângulo que tem esses dois valores aí. O seno e o cosseno determinam. Mas se você me der só o seno, e ele não for, né, nem 1 nem menos 1, eu tenho duas respostas para te dar.
Só na determinação positiva, na primeira, né? Se você deixar eu ser livre aqui, eu tenho infinitas respostas. Tranquilo? Deixa eu ver o que mais que eu ia mostrar aqui. Beleza. Ah, tá. E a tabela, né? A tabela está aqui, ó. Então vamos relembrar os radianos. Isso aí é só vocês fazerem regra de 3. Em radiano, 0 grau é 0. 90 é π sobre 2. 180 é π. 180 com π tem que lembrar, é a base. E aí você pega a metade de 180, que é 90, pega a metade de π. O 270 vai dar 3π sobre 2. E o 360, 2π. Se aqui ele está somando de 90 em 90, aqui ele vai somar de π sobre 2 em π sobre 2, né? Por isso que segue essa sequência aqui. E o cosseno? Bem, falamos bastante agora, né? O cosseno de 0 é 1. Olha aqui. Opa, cosseno. Cosseno de 0 é 1. Porque ele está lá no x máximo possível aqui, né? Que é 1. E o seno de 0? Acho que é melhor até ficar no mesmo ângulo, fazer assim, né? Cosseno e seno, cosseno e seno. Bem, o seno vai ser 0, porque ele não está nem para cima nem para baixo. O 90, ó, o 90 é o contrário. O 90 está lá em cima. Vou tirar esse. Oh, beleza, hein? E esse. Ó, o seno de 90 é 1. E o cosseno, 0, porque não está nem para a direita nem para a esquerda. Por isso que ele é o contrário. Então aqui 0 e 1. 180, olha, o 180 é espelhado ao 0 em relação ao eixo y. Ele está lá do outro lado, então o cosseno dele é o oposto. Tá aqui, ó. O cosseno vale menos 1. Ele está todo para a esquerda. E o seno? Bem, o 180 não está nem para baixo nem para cima. Então, o seno é 0. Certo? O 270 é basicamente o outro par que sobrou aqui, né? Nós temos 1 com 0, 0 com 1, menos 1 com 0, faltou o 0 com menos 1, que é justamente o 270. O cosseno dele é 0, porque não está nem para a esquerda nem para a direita. O seno é menos 1, porque ele está tudo lá para baixo. E o 360 é igual a 0. Afinal, eles são o mesmo ângulo. Côngruos. Certo? Dúvidas quanto a essa tabela aí? No, de boa. Tranquilo, então. Agora, já vimos seno e cosseno bastante, hein? O que acha? O que vem agora, né? Vocês acham? Tangente. Cosseno. E a tangente, nós vamos ver. Aqui não mostra. Eu achei um outro aqui agora. Legal também. Vamos ver aqui. Aí ficou bom. Espera. Certo. Tangente é o seguinte, o livro também traz aí como fazer. A tangente não está aqui dentro. Aqui dentro é o seno e o cosseno. A tangente, vocês já viram, eu sei que vocês viram no... Não sei. Acho que no 9º ano. Quem tava aí. Acho que em física um pouco. Ah, também, né? Mas eu sei que no material do 9º ano é que eu já tinha saído, eu não dei essa parte, mas é lá no livro, no fim do livro 3, eu acho, terceiro bimestre. Ele fala de relação entre retas e círculo. Tem a reta secante, a reta tangente, isso aí vocês já devem ter visto. O que é uma reta tangente? É uma reta que encosta no círculo, na circunferência, vai ter que encostar, em um ponto só. Em exatamente um ponto. A única maneira de ela fazer isso é ela passar raspando aqui, né? É um ponto aqui só que ela encosta. Ah, mas parece que é tudo isso aqui. Não, mas não é. É só bem nesse ponto aqui que ela encosta. O que é uma reta secante? Secante é que encosta em 2. Então ela corta. Corta o círculo aqui. A tangente não corta, ela só raspa. Isso é uma reta tangente. E é por isso que isso aqui se chama tangente. Porque a gente relaciona o ângulo
com essa reta tangente. Ficou arbitrado que a reta estaria aqui, ó, à direita e vertical. Poderia ser aqui, horizontal, em cima, por exemplo. Inclusive, existe definição para isso também. Existe uma reta horizontal em cima aqui que vai dar outra coisa, a gente vai aprender. Mas por enquanto é só seno, cosseno e tangente. Existem outras funções, tá? Secante, cossecante e cotangente, que é o próximo trio que a gente vai ver. É fácil de relacionar com seno, cosseno e tangente. Então vamos fixar bem esses 3 primeiros para ver o restante depois. Então o que tem a ver a tangente? A tangente é o seguinte. Eu faço aqui o ângulo. Tá aqui o ângulo. Deixa eu fazer um ângulo que nem é facinho de... Aqui, ó, 50. O ângulo de 50 graus. Tá aqui a abertura normal. Vejam, raio 1. O que é a tangente? É quando você prolonga o raio até ele bater na reta tangente. Essa altura aqui, em roxo, é o valor da tangente dele. Vejam que foi maior que 1. Opa, tangente pode ser maior que 1, sim, tangente pode ser infinita. A reta é infinita. Porque vejam que é maior que 1 mesmo, ó. Passou aqui da altura do 1. O 1 tá aqui, né? 1 seria aqui, ó. Passou, veio pra cá. Deu 1,2. Isso é tangente, é quando você prolonga o raio até bater na reta tangente. Quando bater, você mede a altura. Não é o raio aqui, tá? Não é isso aqui. Você mede a altura. É o que está em roxo. Você pode se confundir achando que é isso aqui. Mas não é. Beleza? Isso aí o livro, eu acho que o livro traz, ele traz provado também. Que isso é tangente, que a gente tinha visto que tangente era cateto oposto sobre adjacente, né? Tangente do ângulo. Ele prova isso aí tranquilamente. Afinal, qual é o cateto adjacente se eu pegar esse triângulo agora? Veja que o triângulo mudou. O triângulo aqui não é esse aqui, ó. Porque eu estou relacionando lá com aquela altura, né? Então o triângulo é esse aqui. Até lá, assim. Esse triângulo aqui também é retângulo. O que é tangente? Cateto oposto. Quem é o oposto? Esse negócio aqui, ó, que eu vou chamar de H. Essa altura. E o que é o cateto adjacente dele? É isso aqui. Esse vermelho, que vale quanto? Ué, vale 1. Olha lá, de 0 até 1. Então a tangente de θ aqui, ó, desse ângulo, é o H oposto. Opa, sai daí. É o H sobre o adjacente, que é 1. Ou seja, a própria altura H. Então essa altura H aqui é a tangente. É assim que dá para relacionar com o que a gente já tinha aprendido. Certo? E o que acontece com a tangente? Ela também tem negativos e positivos, né? Também tem zero. Ela aqui funcionou igual o seno, né? O seno de 0 é 0 e a tangente de 0 é 0. Beleza. E conforme eu vou aumentando aqui o arco, o ângulo, a tangente vai aumentando. Ó, a tangente foi para 2. Lá no 64, ela vale 2. Quando que ela vale 1? Isso é um resultado famoso, lembra? A tangente de que ângulo vale 1? Alguém deve lembrar. Ângulo notável, que a gente chama, né? Importantíssimo. Isso aí, Léo, 45. Se eu conseguir aqui, eu colocar lá no 45. Olha aí a tangente. É 1. Tem a mesma altura aqui, ó. Só dele que é 1? Olha o que acontece quando eu venho pra cá. Tô aqui, ó, aumentando o ângulo. Olha a tangente, ela aumenta e ela vai aumentando cada vez mais loucamente, ó, sem... Oi, até apareceu ali um ponto de interrogação, por que será, né? Ah, ele não vai com passos menores, infelizmente. Lá no 80, lá é 7, basicamente. Quando chega no 90, ponto de interrogação, por quê? Porque nunca vai encostar na. Exatamente. Então, Se a tangente... paralelas. Exatamente, se a tangente é o ponto que... A altura do ponto em que encosta aqui, mais essas retas
veja o que é essa reta, né? É a prolongação do raio. O raio é vertical, lá no 90. Isso aqui é vertical, a definição dela, eu falei, é uma reta tangente vertical. Se as duas são verticais, elas têm a mesma direção, quer dizer que elas são paralelas, quer dizer que elas nunca se encontram. Então não existe um ponto para eu medir a altura. Então não tem. A gente diz que a tangente de 90 não existe. E no ângulo de 89,9? Exatamente, você pode até fazer na calculadora. Quer dizer que, isso é o que eu ia emendar, muito bem lembrado, eu posso fazer a tangente... como é que é? Posso aumentar a tangente tanto quanto eu quiser. Basta eu aumentar o ângulo, mas sendo menor que 90. 89,9, vou colocar aqui na calculadora. Tem que abrir a calculadora primeiro. Calculator. Já estava aberto. Aqui. Vamos ver. 89. Eu venho aqui, ó, do Windows. Tá em ângulo, eu quero deixar em ângulo, não vou complicar ainda com radiano. Você deixa aqui em deg, que é o degree. O ângulo tá em grau, né? Tudo tá em ângulo ali. Degree de grau, 89. Trigonometria, tangente. Foi lá pro 57. Nossa, então 57 é o máximo, assim, né? Não, isso pode fazer. Vai depender do limite da calculadora. 89,9. 572. O que tem a ver com 57? Tudo. A gente vai aprender a relacionar essas coisas. Então, quanto vocês acham que vai ser 89,99? Eu acho que vai ser 5.700 e tanto. Olha aí. Olha que tangente grande. E vai até quando? Vai até 1 milhão? Vai até 10 mil? Não, vai até quanto você quiser. É só você colocar um monte de 9 aqui. Claro que vai depender da... Eu não sei se isso aqui vai dar alguma resposta. Vai depender da precisão da calculadora. Olha. Eu não sei nem ler esse número aqui. Milhões, bilhões, trilhões. Olha aí, uma tangente que é trilhões. É só você fazer o seu ângulo tão mais próximo de 90 quanto maior você quiser a tangente. Essa frase é boa. Às vezes é difícil frasear um negócio. É só fazer tão mais próximo de 90 quanto maior você quiser a tangente. Ou seja, se você quer uma tangente maior, faz mais próximo de 90. Avançando no sentido positivo. Eu digo mais próximo de 90, indo do 89 para o 90, né? Não do 91 para o 90. Vamos ver o que acontece com 91, por exemplo. Qual é a tangente de 91? Menos 57. Opa! Ué, de 89 não era 57 positivo? Aí o 91 ficou menos 57. Temos aí uma relação também. Que dá pra gente perceber. Uma relação simétrica aí, né? Vamos ver isso no site lá. Enquanto isso, deixa eu me responder aqui. Tangente é só na vertical? Sim, tipo, é essa altura aqui. Essa reta vertical, sim. Existe uma que passa aqui também, mas a gente vai ver depois. Uma horizontal aqui. A tangente é só assim. Se a tangente for ali na diagonal? Não entendo. Tipo a reta tangente assim? Isso. Vou te dizer que, se não me engano, até que existe também, sabia? Uma que... Assim, a gente pode usar para, inclusive, resolver exercícios. É uma ferramenta, mas ela não diz nenhuma função especial, se não estou enganado. A especial é essa vertical e existe aqui na horizontal. Mas há casos que é interessante você traçar uma tangente aqui para enxergar algum triângulo, isso aí que é a criatividade da trigonometria que entra, né, para resolver um exercício. Mais dúvidas aqui. Próximo de 270 acontece a mesma coisa? Veremos. Tangente de 90 é quanto? 0? Não, tangente de 90 não existe. Falamos aqui, ó, porque não encosta. A de 0 é só a tangente de 0 e de 180. 180 também. Veja o que acontece quando eu vou aumentando do 90, né? Tela cheia. Aumentando do 90 aqui, ó. Se for lá no 90,01, por exemplo, a tangente vai ser lá no menos gigante. Menos 300, por exemplo. E aí eu vou aumentando aqui,
ela vai se aproximando do zero. Olha o que está acontecendo com o prolongamento. Está diminuindo a altura, né? Diminuindo assim em comprimento absoluto, mas está aumentando o valor. Está ficando cada vez menos negativo. Quer dizer, está aumentando, está se aproximando do zero. Até que eu chego no 180 e ele chega no zero. E aí faz tudo de novo. Tudo que estava acontecendo aqui, ó, é como se o arco estivesse aqui. Por que não? Se eu olhar esse ângulo aqui, a tangente é a mesma que esse aqui. Porque eles estão na mesma reta, no mesmo prolongamento. Então eu já vi o que acontece. Eu sei o que acontece daqui para cá, eu sei o que acontece daqui para cá. É a mesma coisa. Não é? Beleza. Então, opa, vai acontecer. Ué, eu já não fechei isso aqui não. Beleza, e aí, cadê agora? Ué. Pronto. E aí eu vou me aproximando aqui. Olha o que vai acontecendo perto do 270, como me perguntaram aí. A mesma coisa. Exatamente. Porque ele está na mesma reta do 90. E daí vai se aproximando lá do negativo até o zero de novo. E repete. Certo? Isso é o que acontece aqui, ó. Só de curiosidade que a gente vai ver depois melhor. Olha a tangente aqui. A tangente está aqui. A reta tangente aqui, né? Em roxo também. Usaram a mesma cor. Coincidentemente. E aí, olha o gráfico. Isso aqui é o gráfico da tangente em função do ângulo. Em zero, bate lá no zero. Em 180, bate lá no zero. E o que acontece quando eu vou me aproximando aqui, ó, do 90? Nós temos aqui uma assíntota vertical. Ele vai se aproximando dessa reta aqui, mas nunca encosta. Ele nunca fica vertical, de fato. Não é o que acontece. Não, girar rápido é só para um efeito legal, né? É o que acontece. Mas é interessante devagar para mostrar. Então se eu pego aqui no zero, ó, e já vai acabar o tempo, eu vou aproximando e tal, ele vai chegando lá pertinho da reta. Até que quando eu passo do 90, ele foi lá pro negativo. Olha lá ele lá no negativo. Ele dá um salto do mais infinito pro menos infinito. Ó, aqui é mais infinito, digamos assim, né? Próximo do mais infinito. E aqui já vai pro negativo. Olha o prolongamento aqui. É uma função descontínua. Eu tenho que tirar o lápis do papel para desenhar a função. E agora, já vimos o que é tangente. Então a tangente de 90 e 270 não tem. Certo? Não existem. Assim, o seno e o cosseno existem para todos os arcos, todos os ângulos. Tangente, não. Nem para 90, nem para 270, nem para os seus arcos côngruos. Por exemplo, o 450, que é uma volta, daí mais 90. Não tem tangente. Aí vocês têm na página 47 um bom resumo aí, pelo menos da tangente no caso, né? Vamos ver. Cadê? Por enquanto não se preocupe com esses gráficos aqui, tá? Por enquanto. Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha depois lá no capítulo 20, eles estarão lá. Do seno, cosseno, cadê a tangente? Ó, da tangente ele nem traz. Aparentemente. Então esse aqui é um... Parece que não é função, a gente pode imaginar, né? É uma função estranha. A função não tem que ser bonitinha, que nem essa aqui, ó. Cadê a do seno aqui? Que vai, né? Tudo contínuo e tal. Então, a diferença é que essa aqui justamente é uma função contínua, porque eu não preciso tirar o lápis do papel para fazer a função, a curva. Mas por que ela é uma função? Porque você pode até fazer o teste das retas verticais, lembra? A gente coloca aqui, ó. Se cada reta vertical que eu fizer, vamos dizer que é vertical, não tem um atalho para ele fazer certinho? Que nem no Paint? Não sei. Cada reta vertical que eu fizer encostar em no máximo um ponto, quer dizer que sim, é uma função. E ela tem que estar definida em todos os pontos do meu domínio.
Tem que existir valor para todos os pontos do meu domínio. Então, qual é o domínio da função seno? Se a gente for pensar só no intervalo de 0 a 2π, é de 0 a 2π, porque o 0 a 360. Porque todos os ângulos de 0 a 360, qualquer um que eu pegar, vai ter uma resposta. É só olhar aqui, é só bater no gráfico. Mesma coisa para o cosseno, aí é a mesma coisa. Eles só estão defasados, né? É só arrastar. A tangente. A tangente é uma função, porque se eu fizer o teste das retas verticais aqui, nenhuma reta vertical vai pegar 2 pontos. Nenhuma. Essa aqui que já está feita, ela não pega nenhum ponto, inclusive. Ah, mas então não pode ficar vazio, não tem que pegar? Todo o valor do meu domínio tem que ter resposta. Se o 90 não tem resposta, porque não existe, quer dizer que ele não está no domínio. É só você falar. Então a função tangente é uma função de 0 a 2π que exclui de 0 a 360, que exclui o 90 e o 270, porque eles não têm resposta. Pronto. Aí todo o que sobrou, todos os ângulos que sobraram, que são o meu domínio, possuem resposta. Então é uma função. É só você manipular. É isso aí, JG. Exatamente. Agora, se você disser, o domínio é de 0 a 2π, então não é função, porque tem valores, tem buracos, né? Tem valores que não tem resposta. Certo? Mas isso aqui é legal. Bem, é só arrastar, né? Vocês aprenderam transformações geométricas já no 9º ano também, acredito. Isso aqui é só translação. Está transladando a curva. Eu copio isso aqui, aí a cada 180 eu arrasto, né? Eu arrasto para cá, esse comprimento aqui. É só Ctrl+C, Ctrl+V. Mesma coisa do seno. Por isso que a gente chama de funções periódicas. Isso aqui também é periódico. O que acontece aqui na mesma proporção. E aqui também. Você pode dizer que um período é de 0 a 360. Que ele vai do 0, sobe, desce até o 0, até o -1 e do 0 de novo. E acontece tudo a mesma coisa. Você pode só copiar e colar. E vai dar na mesma. Então a gente fala que o período dessa aqui é 360 graus. Porque ele leva 360 graus para fazer tudo de novo. Certo? Você não pode falar que é 180. Porque do 0 a 180 ele fez uma coisa. Do 180 até 360 ele fez outra. Então, eu não posso dizer que isso é igual a isso. Agora, se eu pegar tudo isso aqui, aí sim eu tenho um período completo. Eu já tenho o comportamento completo aqui. É só fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é uma função periódica que se repete. Que é a característica das trigonométricas. Inclusive a tangente. Certo? O que acontece do 0 até o 180, que ele vai até o infinito, daí volta do menos infinito até 0, acontece também do 180 até o 360. Então aqui o período é só 180. Né? Eu não preciso variar 360 para ver o que acontece. Se eu variar só 180, eu já tenho o comportamento completo. E eu já sei o que acontece em tudo. Tranquilo? Geralmente a gente vê também assim, em forma de radiano, né? Π, que é o 180, 2π e tal. Isso aqui tudo é do GeoGebra, coisas que já estão prontas. Não fui eu que fiz, tem os autores aqui, ó. Todos esses que eu estou usando. Beleza? E aqui então que eu estava falando dessa página 47, vocês têm então todas as possibilidades da primeira determinação positiva. Do zero, do ângulo 0, até o 360, que é igual ao 0, né? Não precisaria ter. Porque o 0 é a primeira determinação positiva, né? Ele é o primeiro em que acontece isso aqui. Tudo que acontece aqui acontece para o 360 também. E o segundo e o terceiro quadrante, professor? Então aqui, ó. Ele está mostrando tudo aqui, ó. Primeiro, no 0, beleza, a tangente é 0. Vimos, é igual a seno. No primeiro quadrante, a tangente é sempre positiva. Vai de 0 até infinito. Conforme eu vou abrindo o ângulo aqui, ele vai indo cada vez mais alto aqui nessa reta, né? Até o limite de chegar no 90, que não existe.
Não existe para 90. Tranquilo, Raíza. Manda um salve aí. Tá com o microfone? Oi, tô. Oi, beleza. Calma aí. Certo. E no segundo, então ele está andando aqui, ó. Tá saindo do zero, primeiro quadrante, 90, segundo quadrante, 180. Tá girando no sentido padrão anti-horário. No segundo quadrante, veja um ponto aqui, a projeção vai lá embaixo. Por isso que é negativa a tangente. Até chegar no 180, que é zero de novo. E aí, como eu falei para vocês, opa, isso aqui já pode sair. Tudo que acontece do 0 a 180 acontece depois, eu já tenho o comportamento completo aí. Então vejam, 0, positivo, não existe, negativo. 0, positivo, não existe, negativo. Periódico. Certo? Tudo a mesma coisa. Vejam que basicamente esse desenho aqui e esse aqui são iguais. A diferença, bem, que ele colocou um a mais, não sei pra quê, mas é que esse aqui tá, como o ângulo tá saindo daqui, né? Ele tá pegando o terceiro quadrante e o primeiro. É como se eu prolongasse essa reta aqui pra cá, assim. Quer dizer que é uma reta. Aqui, ó. É o mesmo desenho. Por isso que acontece a mesma coisa. E aí ele enfatiza aqui, né? De 90 a 270 não existe. Aí ele faz uma regra geral, que eu falei para vocês. Pro 90, pro 270 e pros côngruos deles. O que significa que eu partindo do 90, sempre que eu somar 180, ou seja, sempre que eu der meia volta, eu vou achar um ângulo que não tem tangente. Se eu saio daqui, não tem tangente. Eu somo 180, vem para cá. Não tem também. Somo 180, meia volta, vem para cá. Não tem de novo. 180, 180. Sempre que eu somar 180 ou mais, ou tirar também, né? Podia ser menos. Só venho pro sentido contrário. A partir do 90 não existe tangente. Então, ele diz isso, ó, as medidas dos arcos para os quais a tangente existe devem ser diferentes disso aqui. De 90 mais alguma coisa vezes 180. Se for igual a isso, a tangente não vai existir. Certo? É uma maneira aqui de eu generalizar o ângulo não só para a primeira determinação positiva, para todos. É isso aí. Ó. O menor que não tem tangente é 90 e a cada 180, a cada meia volta, eu acho outro que não tem tangente. Outra restrição. Se for em radianos, o que é o 90 em radianos? Π sobre 2. Quem é 180 em radianos? Π. Então dá para transformar essas equações aí. É isso que ele mostra nessa parte. De boa? É boa. Que bom. Vamos ver se dá para vocês fazerem o exercício já. Com certeza dá para fazer. Anotem aí para a gente render melhor na próxima aula. Lá da página 50, depois a gente volta para fazer o restante, que tem coisa importante, principalmente tem a relação fundamental da trigonometria que a gente vai ver na aula que vem. Só isso, só. Uma equação importantíssima. Mas vocês conseguem, mesmo sem ver isso, resolver os exercícios da página 50. 1, 2, 3. Deixa eu ver, 1 é verdadeiro ou falso? Parece que todos dá para vocês fazerem. O 2 também. É só substituir o x. Vocês já sabem fazer isso. E aí calcular seno e cosseno. Né? Tentando usar sem calculadora primeiro. Lembrando. Porque aqui só vai aparecer 90, 180 e tal. Os ângulos notáveis, né? Esses que a gente sabe que ou é 0, ou é 1, ou é menos 1. Então, é mais teórico do que de cálculo ali.
Você lembrar, opa, onde que é zero mesmo? Não tem muito cálculo envolvido. A 3 é interessante, vocês têm que imaginar aí. Tem um pulo do gato. Agora, a 4 vocês ainda não conseguem fazer. Só se lerem as páginas 48 e 49. Na verdade, na 50 em cima, ali no quadro no retângulo verde, ele já resume duas equações importantíssimas. Uma a gente já conhecia lá do triângulo, que a tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Né? Dei uma olhada na parte verde lá da página 50. A outra equação que está ali envolve quadrado, essa é a relação fundamental da trigonometria. Isso aí, eu acho que vocês vão aprender e não vão esquecer, porque é tranquilo. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. E a gente vai provar isso pela circunferência. Por isso que eu falei, se você tem o seno, você acha o cosseno. É só jogar nessa fórmula aqui. Pode ser difícil, né? Ainda mais fazendo sem calculador, porque envolve quadrado. E daí raiz quadrada depois, para isolar. Mas dá para achar. Claro, a gente vai ter duas respostas, né? Lembra que quadrado envolve tem o mais e o menos, né? Daí é aquele negócio que eu falei, que você tem que saber em que quadrante está, enfim. Vamos ver melhor isso na próxima aula. Então quem quiser se aventurar na 4 aí, é só usar essas duas equações que tem aí na página 50 mesmo. Mas a 1, a 2 e 3 você já consegue. E vamos fazendo aí, né, o que der. Beleza? Beleza. Vocês têm um resumo ali, uma tabela resumindo. Eu achei que ia faltar mesmo, mas ele entregou aí para vocês na página 48. Continuando ali o assunto, né? Página 48, vocês têm a tabela, então, com os ângulos mais fáceis, assim, né? Com seno, cosseno e tangente deles. Que é o 0, 90, 180, 270 e 360. Que é o que vocês fizeram, só que só fizeram com seno e cosseno. Agora ele traz a tangente também. Dei uma Professor, revisada nesse aí, para a próxima aula. Oi. se tivesse prova escrita, você colocaria essa tabela na prova? Não, essa aqui não. Essa aqui tem que saber. Como eu falei, é mais de teoria do que de cálculo. Vocês têm que... É só associar com... Ah, eu não me lembro. Faz a circunferência, faz o eixo x e y e pronto. Vocês têm que lembrar aqui. É só lembrar que seno é no y e cosseno no x. E isso eu quero que vocês saibam. Então não tem... Não teria por que dar essa tabela aqui. Nem se Beleza. for para completar? Hã? Nem se... Não entendi. Nem se for para completar? Ah, tipo, como exercício daí? Pode ser. Isso é um bom exercício daí. Aí sim. Beleza, então essa parte verde aí, não sei se vocês estão vendo, não sei qual que eu estou compartilhando agora. Deve ser isso aqui mesmo. Essa parte verde aqui, ele resume bem, né? Coloca todas as cores aqui, ó, desenho bonitinho. O rosa aqui é o rosa é no eixo X, então é o cosseno, o vermelho é o seno, o verde é o arco, o ângulo, né? O laranja aqui é a tangente. E aí ele explica tudo aqui certinho. Coloca os sinais, olha só. Primeiro quadrante, o seno é positivo, o segundo também. O cosseno é positivo no primeiro, mas no segundo é negativo. E a tangente, vejo que todos eles têm comportamentos diferentes, né? Mais, menos, menos. Mais, menos, mais. Mais, menos. Tudo diferente. Mas seguindo que a lógica que eu mostrei para vocês. Agora vocês sabem avaliar isso aqui. E aí os valores. Isso aqui vocês têm que saber. Beleza? Não decorar assim, às vezes eu demoro. Fala cosseno de 180. Eu tenho que pensar aqui no, opa, 180 tá lá, cosseno é x, beleza, ele tá lá na outra ponta, menos 1. Eu imagino sempre a circunferência, né? Eu não decoro a tabela. Eu decoro a circunferência, com ela eu consigo construir qualquer tabela aí. Se quiser seno, cosseno, tangente. Claro, com esses ângulos fáceis aqui, né? Vejam que são sempre 0, 1, menos 1 ou não existe. Tranquilinho. Beleza. O que mais? Esse aqui. Então é bom, sempre que vocês se confundirem e tal, quiserem lembrar, deem uma olhada nessa página aí, ó. Anotem com asterisco aí. 48. Importante.